Aleluia. Amém. Graças a Deus. Consultor, Eu liguei cantando. olha o padre dizendo. Depois vai ter mais um aí. Hoje é dia de ceia, né? Então, com certeza ele vai cantar mais um louvor ainda, né? Mas. Trocar de cadeira, né? A cadeira tá muito barulho, né? Essa cadeira aí é só Jesus na casa. Essa cadeira era boa para a sogra que dava no bolo. Quando eu fazia muito barulho no sofá, velho, já ficava com os olhos. Muito, né? Só fazia lá, tinha um na minha sogra, se mexia, a velha, que é, tá tudo certo? Aleluia. Quero ler rapidamente aqui um texto aqui de Malaquias. Faz bastante tempo que a gente não compartilha nenhuma palavra sobre dízimos, né? E eu sinto que é meu dever, né? Embora a gente aqui é um pequeno grupo, mas todo mundo aqui é da casa já. Essa aqui é a nossa igreja. A Dona Maria Madalena já faz parte da família, né? Então, eu como pastor, eu preciso, né, ensinar também sobre isso, embora muitos aqui, a maioria já saiba, né? Mas é importante lembrar. Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. A palavra de Deus diz, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova em mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então o que é o dízimo, né? O dízimo é a 10ª parte dos nossos rendimentos, né? E onde é que surgiu o dízimo? Onde é que se originou isso? Onde é que é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo? Em Gênesis, capítulo de número 14. Em Gênesis, capítulo de número 14, houve uma guerra entre 4 reis contra 5 reis. E após essa guerra, né, Abraão, que é considerado na Bíblia, na época ele era Abrão, ele é chamado de pai na fé, ele é nosso pai na fé. Ele teve uma grande vitória nessa guerra. E após essa vitória, ele tem um encontro com um personagem bíblico chamado Melquisedeque, né? Isso está em Gênesis 14, a partir do versículo 18, que diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Então, a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra dízimo está aqui em Gênesis 14, né? O que aconteceu aqui? Esse homem, que é considerado o nosso pai da fé, né? Ele veio de uma guerra, ele venceu essa guerra, e ele estava feliz, porque ele tinha vencido uma batalha, né? E após essa grande vitória, ele tem um encontro com esse homem, que era um sumo sacerdote, Melquisedeque. A Bíblia vai dizer que esse homem não tinha genealogia de dias. Há quem acredite que esse Melquisedeque ele era o próprio Jesus aparecendo lá no Antigo Testamento, né? Isso é chamado em teologia de cristofania, né? Ou teofania, que são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Como que isso é possível? A Bíblia diz que Jesus já existia desde a fundação com o Pai, né? Tudo foi criado por ele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Jesus já existia desde o início com o Pai. Então, há quem diga, há muitos teólogos que acreditam que esse Melquisedeque era o próprio Jesus, que vem celebrar aqui a primeira ceia, né? Primeira ceia bíblica, com pão e vinho, né? Quem mais teria autoridade para celebrar uma ceia se não fosse o próprio Jesus, né? Mas, enfim, a gente não pode forçar o texto, né? O texto aqui diz que é Melquisedeque, não está falando que é Jesus, está dizendo que é Melquisedeque. Só que há muitas coincidências, né? Ele era rei de Salém. Salém é a cidade da paz, né? Jerusalém, a cidade da paz. E Jesus, a Bíblia diz que ele era o príncipe da paz, né? Então, tem muitas curiosidades aqui que apontam para Jesus. Mas a gente não, como eu falei, não vamos forçar o texto. Esse Melquisedeque, ele traz pão e vinho para celebrar a ceia com Abraão. Abraão, então, separa a 10ª parte de todos os despojos da guerra, de tudo que ele havia conquistado naquela batalha, e ele, reconhecendo a autoridade que estava sobre aquele homem, Melquisedeque, ele entrega para ele uma 10ª parte de tudo aquilo que ele havia conquistado naquela guerra. Ninguém pediu para ele entregar 10%, não tinha nenhum mandamento na Bíblia ensinando que ele tinha que entregar esse 10%. Simplesmente, essa atitude foi uma atitude de generosidade, a atitude de alguém que estava feliz porque tinha tido uma grande vitória, e por causa dessa alegria, né, uma questão de honra, ele reconhecendo a autoridade que estava sobre aquele homem, Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão identificou isso, Abraão simplesmente vai lá e entrega para ele a 10ª parte. Depois, na lei, em Levítico, a gente vai ver Deus estabelecendo isso como lei. Ainda não era lei. Aí lá em Levítico, né, no último capítulo de Levítico, a gente vai ver Deus estabelecendo agora
a questão do dízimo como uma lei. Né? Em Levítico capítulo 27, versículo 30, vai dizer: todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém do seu dízimo resgatar alguma coisa, acrescentará sobre ele a sua quinta parte. E no tocante a todos os dízimos, de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então aqui Deus estabelece o dízimo como um mandamento, né? E o objetivo, qual que era? Era sustentar o sacerdote, né? A família de Arão, que era uma família totalmente consagrada a Deus. E também os levitas, né? Os levitas não tinham herança. Então, tanto os sacerdotes como os levitas, que não tinham um outro trabalho, não tinham uma outra ocupação, eles precisavam de se manter, né? Então Deus estabelece o dízimo para que houvesse sustento para a família de Arão, família de sacerdotes, de sumos sacerdotes. Moisés e Arão eram sacerdotes, né? E os levitas. Ok? Então, quando a Bíblia diz aqui, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento, a primeira coisa que a gente pensa assim, né? Casa do Senhor é uma construção, é um templo para que haja mantimento daquele templo. No entanto, o primeiro dízimo não foi entregue para um sustento de um templo. Não foi para o mantimento de um templo, ele foi para um sumo sacerdote, que representava Deus. E como a gente viu ali em Levíticos, né? O dízimo era entregue para alguém que representava Deus. Por quê? Porque os dízimos são do Senhor. Então, em primeira instância, o dízimo ele tem que ser entregue para o Senhor. Hoje, existem pessoas que representam a Deus, assim como Melquisedeque representava a Deus. Então, para todos os efeitos, o dízimo deveria ser para o sustento dos sacerdotes, né? Deveria ser para o sustento daqueles que se dedicam à obra de Deus, né? Hoje eu tenho um trabalho, né? Eu trabalho com venda de produtos. No entanto, a maior parte do meu tempo é dedicado para a obra de Deus, né? Então, nós deveríamos ter esse entendimento, né, de que pessoas que se dedicam para a obra de Deus deveriam ser sustentados, né, por essa obra, né? E não tem nada de errado com isso. Deus criou, estabeleceu o dízimo para isso. Agora, a partir do momento que a gente parte para uma sala, vai alugar uma sala, é claro que a gente acaba usando uma parte desse recurso para sustentar aquela sala, para pagar aquele aluguel e para as despesas daquele ambiente. Mas, em primeira instância, quando o dízimo surgiu, ele não foi criado para isso, né? Em primeiro, foi criado para o sustento dos sacerdotes, que representavam a Deus. Então, quando aquelas pessoas entregavam o dízimo, lá na antiga aliança, elas estavam entregando para o sumo sacerdote, mas que elas são uma figura, uma representação de Deus. Porque Deus é Espírito, então não tinha como pegar o dinheiro e entregar para Deus. Então eles entregavam para o representante que havia sido escolhido pelo próprio Deus, né? Então, já devo ter falado isso, muitas e muitas vezes. Eu aprendi isso com o pastor Valfrido, né, do acampamento Batista Catarinense. Todas as vezes que eu entrego o dízimo, eu estou entregando para o Senhor. A mesma coisa vale para a oferta. Entrego. Esse dízimo, essa oferta, ele é consagrado a Deus e ele agora foi dedicado para Deus. E Deus, conforme está escrito aqui na palavra, se eu tiver a coragem, né, de fazer prova com Deus, é o único texto na Bíblia que Deus desafia o ser humano. Ele desafia a gente a fazer prova com ele. Se eu quiser, posso desafiá-lo, fazer prova com ele, que ele está prometendo aqui derramar sobre nós uma bênção tal, para que dela nos advenha maior abastança, né? Ou seja, Deus não nos pede nada para nos deixar faltar, ou porque Deus quer ver a gente com menos, não é nada disso. Deus, ele está o tempo todo provando o nosso coração. Ele quer saber se o nosso coração está nas riquezas, se o nosso coração está na matéria. E ele quer ver o quanto a gente é capaz de renunciar por amor a ele, o quanto a gente é capaz de se entregar, de se render, né? Então, a área financeira é uma das áreas que Deus ele nos testa, né? Por quê? Porque, na verdade, tudo pertence a ele. O Salmo 24 diz, né? Do Senhor é a terra, o mundo e toda a sua plenitude. Então, tudo pertence a Deus, nós não somos dono de nada. Tudo é dele. Ele só está testando o nosso coração para ver até que ponto a gente é capaz de se render, de se entregar, né? O que realmente, ele quer ver se realmente nós somos dele de verdade. Se a gente reconhece que tudo que a gente tem é apenas recursos que Deus colocou nas nossas mãos para administrar, né? E se, como bons mordomos, Deus quer ver se a gente entendeu isso, né? Que a gente está aqui nessa terra apenas como dispenseiro, apenas como mordomo, para cuidar daquilo que ele criou, e se nós somos capazes de devolver, né, uma parte, para que haja mantimento da casa dele, para que haja mantimento também dos representantes dele, né? Que, diga-se de passagem, são a menina dos olhos de Deus, né? Se tem alguém que Deus ama nessa terra, né? Domingo passado foi comemorado o Dia do Pastor. Vou puxar um pouco de lata para a minha sardinha, né? E para a sardinha dos pastores. Domingo passado foi comemorado o Dia do Pastor. E se tem uma classe que Deus ama, né, de paixão, são essas pessoas. Quem é o pastor? É o pastor Cristo? Que é o pastor? Não, pastores são, pastora Patrícia? Pastores são todos aqueles que alimentam vidas. Pastores são todos aqueles que emprestam o seu ombro para muitas vezes simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar. Pastor nada mais é do que alguém que cuida de pessoas. Se tem pessoas aqui cuidando, eu acredito que toda mãe é uma pastora, né? Toda mãe é uma pastora, porque se tem alguém que cuida de filho, né, é uma mãe. Então toda mãe é uma pastora, todo pai é uma espécie de pastor. Só que os pastores vocacionados são aqueles que, além de ter
a função comum de todos os outros pais, que é cuidar da sua própria família, cuidar do seu cônjuge, cuidar dos seus filhos, eles ainda têm que se doar, encontrando tempo para cuidar dos filhos dos outros. E não só filhos pequenos, filhos velhos, filhos crescidos, né? Às vezes filhos até muito mais velhos do que o próprio pastor que está apacentando, né? Às vezes nós, pastores, eu posso ser um pastor com 30 anos de idade e estou apacentando um pastor de 60. Eu posso ser um pastor de 40 e estar apacentando um pastor de 70. Assim também como eu posso ser um pastor de 70, como o meu pai, que está com 76 anos, e apacentar pessoas de 30, de 20, de 40, de 50. Então não tem idade para ser pastor, né? Tem pessoas que começaram o chamado pastoral com, sei lá, com 20 anos de idade. Já vi depoimentos de pastores como Luciano Subirá, que antes de 20 anos de idade já apacentavam, né? Então não tem idade. É como Deus chama, né, Marco Antônio? Quando Deus chama. Se Deus te chamar com 15, com 16, com 17, é quando Deus chama. Né? Quando Deus nos chama para cuidar de pessoas, se a gente for inteligente, a gente vai dizer, eis-me aqui, né? Envia-me a mim. Né? Então, se Deus ama essa classe de pessoas, ou por quê? Que elas não são dignas, né, de ter uma remuneração. Se elas também têm famílias para sustentar, têm filhos, têm sonhos. Né? Então, que a gente possa entender isso. Né? E quando a gente entregar um dízimo, entregar uma oferta, que isso não seja com pesar. Né? Primeiramente, que a gente se lembre, a gente venha recordar sempre que a gente está fazendo isso para o Senhor. Estou entregando para o Senhor, não estou entregando para pessoas. E se essas pessoas administrar da maneira errada, elas vão prestar contas com Deus. Né? O meu papel eu fiz, a minha parte eu fiz. E o meu Senhor, que é fiel, que é bom, que é misericordioso, Ele vai nos honrar. Ele vai honrar. Amém? Aleluia. Vamos orar. E depois, na sequência, a gente vai estar dizimando e ofertando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, porque temos certeza que o Senhor já está nesse lugar. O Senhor marcou um encontro com cada um aqui nessa noite. Eu quero te louvar, Pai, por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo continue à vontade no nosso meio. Que o Senhor realmente venha ministrar ao coração de cada um aqui nessa noite, Pai. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Agora, nesse momento, quando nós vamos estar dizimando, ofertando, desde já, Pai, eu quero abençoar cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te pedir que teu Espírito Santo, Pai, possa estar abrindo o nosso entendimento para que nós possamos entender realmente esses ensinamentos bíblicos, ó Pai, que foram colocados ali para que nós possamos exercitar a nossa generosidade. E assim com isso, o Senhor promete nos abençoar tremendamente, Pai. Como eu desejo que cada um aqui seja abençoado. Então, que o Senhor possa gerar em cada um de nós essa generosidade cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele foi procurar. Amém. Olha aí, pastorinha. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós temos recebido de Ti, Senhor, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Obrigado que o Senhor é fiel na nossa vida. O Senhor tem nos dado principalmente essa saúde, Pai, que nós precisamos do dia a dia. Tu és aquele que nos sustenta, como diz a Tua palavra, o Senhor é o nosso ajudador, aquele que está do nosso lado, Senhor, muitas vezes, ó Pai, abrindo todas as portas, fazendo o trabalho pesado, Senhor. Quando nós vemos as bênçãos têm nos alcançado, têm nos seguido, Senhor, percebemos, ó Pai, a Tua fidelidade, Senhor, a Tua misericórdia nos alcançando. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem dado, para que a gente possa também dar, podemos entregar, Senhor, diante do Teu altar, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Só te devolver, Senhor, com as próprias mãos que o Senhor tem dado. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, esse dízimo, essa oferta, para que possa ser usado da forma correta, Senhor, segundo o Teu coração. E abençoa, Senhor, para que nunca falte semente daquele que semeia, Senhor. Porque o Senhor se alegra, Pai, daqueles que semeiam no Teu reino, na Tua obra. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.